Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 17. Nós vamos ler a parte A do versículo, que diz assim: neste encontro não tereis de pelejar. Vamos ler juntos? Diga, neste encontro não tereis de pelejar. Quando eu estudava, tem já um tempo, eu era o rei do bullying na classe. Eu acho que hoje eu seria preso assim, por alguma instituição juvenil, porque hoje está proibido. Mas na minha época de escola era liberado fazer bullying, não é? E eu era campeão, eu era um dos campeões. E às vezes isso me gerava consequências. E eu me lembro que uma das consequências foi que um dia um amigo próximo, eu zoei com ele, como eu zoava com todo mundo zoava com todo mundo, me chamou para briga. Sabe aquela coisa? No final, tal, seu pai não é homem, não sei o que lá, aquela coisa toda. E na hora que tocar o sinal, eu te espero lá na calçada e tal, na frente do portão, e todo mundo começou, tal, aquela coisa toda. E vai hoje, não sei o que lá. Bom, na hora que bateu o sinal, eu fui o primeiro a sair da classe, dei no pé e fui embora para casa. Bom, por alguns motivos. Primeiro, porque o cara era 2 vezes o meu tamanho. Segundo, porque eu estava apaixonado pela prima dele. E terceiro, porque ele era meu amigo. E do caminho da classe até a calçada, onde a briga estava marcada, eu comecei a pensar, cara, não vai valer a pena. Eu posso perder a amizade com alguém, posso tomar uma surra e posso prejudicar minha vida sentimental. Isso eu tinha 11 anos de idade. O teu sucesso passa pela sabedoria em selecionar as suas batalhas. Todos nós, o tempo todo na vida, temos batalhas a travar. Algumas muito importantes, inevitáveis, que a gente deve pelejar, lutar. Mas boa parte das batalhas que nós entramos na vida são batalhas que não devemos lutar. São batalhas que nós devemos deixar de lado. E esse é um dos textos bíblicos onde o mesmo Deus que, por toda a Bíblia, incentiva o seu povo à luta, à guerra, no sentido de alcançar vitória, de ter êxito, de subir de patamar, de nível, agora chega para o povo e diz, nesta peleja, especificamente agora, vocês não devem lutar. E hoje eu quero falar com você exatamente sobre isso, sobre batalhas que nós não devemos lutar. E a primeira delas é a seguinte: pare de lutar onde não existe uma recompensa. Eu quero que você repita isso comigo hoje à noite. Diga assim: pare de lutar onde não existe recompensa. Olha só, uma das especialidades do diabo é a distração. É roubar a sua atenção. É roubar o seu foco. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, para nos promover, Ele sempre vai permitir que batalhas importantes aconteçam na nossa vida. Porque são essas batalhas, são essas lutas que vão nos colocar num novo patamar, num outro nível na nossa vida. Mas quando essas batalhas estão para chegar na nossa vida, o diabo vai fazer de tudo para roubar nosso tempo, roubar nossa energia, roubar nossa força emocional e fazer com que a gente se desgaste por uma luta, por uma batalha que simplesmente não vale a pena lutar. Você já brigou por algo, já discutiu com alguém, já entrou numa peleja e de repente no final dela você se machucou, machucou a outra pessoa, está todo mundo desgastado e qual é o saldo? 0. Você diz, poxa, se eu pudesse voltar no tempo, jamais eu teria discutido com essa pessoa, jamais eu teria brigado com essa pessoa, jamais eu teria entrado nessa peleja, porque eu não ganhei nada com isso. Aliás, todo mundo saiu prejudicado. É gente, por exemplo, que briga para ter razão numa discussão. Já viu isso ou não? Você tem uma posição A,
Outra pessoa tem uma posição B. E os dois discutem, se machucam, brigam, se ofendem, e no final, todo mundo continua com o mesmo posicionamento. Nada mudou, pelo contrário, só um feriu o outro. Não teve recompensa nenhuma. Gente que briga por causa de futebol, gente que briga no trânsito, gente que briga sempre para ter a última palavra numa discussão, e nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, onde as pessoas estão quase se matando por causa de política. Meu Deus do céu, quantas amizades você já desfez nesses últimos meses, hein? Eu ontem perdi uma. Perdi uma amiga, era minha ovelha. Eu fiz uma brincadeira no Facebook, uma chamada para o culto. Eu falei, até o Haddad e a Manuela Dávila foram na igreja essa semana. Você não vai ficar de fora, né? Venha para a casa de Deus. Aí, todo mundo deu risada. De repente eu olhei e tinha um textão. Acabando comigo. Acabando comigo. É uma amiga minha. Ela é #ele sim. E eu não sei porque ela achou que eu era #ele não. Porque tá essa briga agora, não tá não? E daí ela falou, e eu não falei nada. Eu não entro em dividida. E depois, um tempo, eu voltei lá, porque outras pessoas comentaram, o comentário dela já não estava mais. Falei, bom, acho que botou a cabeça no lugar, falou, imagina, vou ofender o meu pastor querido, amado. Daí eu fui ver, não é que ela removeu o comentário, ela me removeu do Facebook. Não é, não é mais minha amiga. Acabou. Acabou. Ele sim, ele não. A recompensa? Zero. Nenhuma. Em 1 Samuel capítulo 17, Davi está diante de uma batalha que pode mudar a sua história. Você sabe que antes de Golias, Davi era um pastor de ovelhas anônimo, nem sua família dava moral para ele era só mais um, sempre deixado de lado, colocado de escanteio, mas depois de lutar com Golias, Davi é alçado no patamar de herói nacional. Todos o conhecem. As mulheres de Israel fazem música para Davi, todos o adoram, todos gostam dele. Deus estava proporcionando para Davi uma oportunidade de ser conhecido por toda a nação, afinal de contas Deus tinha um plano, um propósito, ele seria o próximo rei de Israel. Mas é interessante que entre Davi e Golias, uma batalha importante, está seu irmão Eliabe. Você se lembra do texto? Se você quiser abrir 1 Samuel capítulo 17, é um texto interessantíssimo. Davi chega até a batalha e a promessa do rei Saul é que quem matasse Golias, ia acontecer 3 coisas com a pessoa. A primeira delas, ia casar com a princesa. Segunda, ia ficar rico. Terceira, a família nunca mais pagaria imposto em Israel. Olha que maravilha, eu matava 3 coelhos numa pedrada só, no caso. Vida sentimental resolvida e vida financeira resolvida. Você quer mais o quê? Aí ia casar com a princesa e ainda ia ficar rico e nunca mais ia pagar imposto. A Bíblia diz assim que Davi se interessa e começa a perguntar para as pessoas ao lado, quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? Quem matar o rei? Quem é que vai ganhar? E o verso de número 28 diz assim, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Eliabe, irmão de Davi, começa a atacá-lo, a questionar suas motivações, a acabar com ele. Fala, com quem que você deixou aquela meia dúzia de ovelhas no deserto? Não era nem para você estar aqui. Você é presunçoso. Na verdade, você está aqui para ver a batalha. E papapá, o que é que você está fazendo aqui? Acabando com Davi. Davi, então, agora precisa decidir. Diante de si, ele tem
Golias, uma batalha importante, que vai mudar a história da sua vida, que vai o promover, que vai colocá-lo num próximo nível. Mas entre ele e Golias está o seu irmão, querendo um embate, querendo uma discussão. A Bíblia diz no verso de número 30, o que Davi fez diante de Eliabe? Desviou-se dele. Desviou-se dele. Eu creio que Davi pensou o seguinte: cara, eu estou diante de mim com a oportunidade de mudar a minha história. E agora eu tenho meu irmão aqui, querendo brigar comigo, querendo discutir comigo. E o que é que eu vou ganhar com isso? Absolutamente nada. Davi simplesmente se desvia e continua a sua trajetória. A gente é ensinado que quem foge de luta é covarde. E tem gente que fala, não, eu não fujo de luta não. Eu não fujo de batalha. Davi era covarde? O que é que era mais fácil? Discutir com Eliabe ou lutar com Golias? Davi simplesmente pensou, essa batalha vale a pena. Essa batalha não vale a pena. Não lute onde não existe recompensa. Tem um ditado que fala o seguinte, que um bulldog pode derrotar um gambá em qualquer situação, mas até um cachorro sabe que o cheiro não vale a pena. Não vale a pena. Para que eu vou gastar tempo numa batalha dessa, que não vai acrescentar nada na minha vida? Então, quando uma batalha surgir, quando um ataque vier, quando alguém quiser um embate, quando a vida te trouxer uma batalha, você pensa, compensa? Vai valer a pena? O que isso vai acrescentar na minha vida? O que é que eu vou ganhar com isso? Se não existir recompensa, continue a sua jornada. Deus é poderoso para te proporcionar batalhas que vão não te desgastar, mas que vão mudar a história da sua vida. Segundo lugar, pare de lutar por aceitação. Repita comigo essa verdade, diga, pare de lutar por aceitação. Sabe, aceitação é uma necessidade. Todos nós temos necessidade de sermos aceitos desde o nosso nascimento. Aliás, é mais do que provado pela psicologia que crianças que ao nascerem não têm a figura paterna ali junto ao nascer, vão ter sérios problemas posteriores de rejeição, de aceitação. Pessoas, por exemplo, que ao nascerem a mãe passa por uma depressão pós-parto, algo infelizmente até comum, vão sentir posteriormente certas dificuldades emocionais. Por quê? Porque em todo o tempo da nossa vida, a aceitação é importante. Nós gostamos de ser aceito. A gente quer chegar num lugar e ser o quê? Ser bem recebido, ser aceito. Mas, gente, vamos ser honestos, tem gente que não gosta da gente. E vamos ser mais honestos ainda, tem gente que nunca vai gostar da gente. Talvez você olhe assim para mim e fale, não, Aquiles, você está falando isso porque você não me conhece. Eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa incrível. É impossível, é impossível uma pessoa não gostar de mim. Tem 1 ano e meio, foram canonizar a Madre Teresa de Calcutá, e eu li algumas reportagens de pessoas atacando a Madre Teresa. Eu fico perguntando, se nem a Madre Teresa agradou todo mundo, eu vou agradar? Você vai agradar? A gente nunca vai ser unanimidade. Algumas pessoas nunca vão gostar da gente. Aliás, fizeram uma pesquisa há um tempo atrás, essas coisas de americano. Eles chegaram à conclusão que 25% das pessoas que a gente conhece, 1/4 das pessoas que nós nos relacionamos, são pessoas que gostam da gente e sempre vão gostar da gente. É bom saber disso, gente? Que tem gente que está fechado com a gente. Sua mãe, por exemplo.
Eu não sei se tem mais do que isso não, né? Você vai em qualquer presídio aí, lá na frente, quem é que está? Tá a mãe, levando cigarro, levando um bolo de coisa, levando um celular escondido. Tem gente que gosta da gente, um amigo mais próximo, um parente, alguém chegado, um cônjuge, um filho. Tem pessoas que gostam da gente e sempre vão gostar. Não importa o que você faça, não importa o momento que você viva. Às vezes você está ruim financeiramente ou bem, às vezes você está com sucesso, às vezes você está errando, às vezes você está acertando nas suas decisões. Fato é que algumas pessoas sempre gostarão da gente. Tem um outro 25%, é gente que gosta, mas pode deixar de gostar. Já aconteceu isso com você ou não? Você gostava de uma pessoa, ou alguém gostava de você e de repente você fez algo, a pessoa fez algo para você e você disse, eu não esperava isso de fulano. Eu não esperava isso de você, eu jamais pensei que você fosse assim, e de repente as relações estão cortadas por alguma coisa que você falou, por uma postura que você tomou, porque você escreveu uma chamada de culto no Facebook. A pessoa gostava de você. E de repente ela achou que você ia votar em alguém, não ia, e ela cortou relação com você. Tem outros 25%, gente, que não gosta da gente, mas pode gostar. Você já deve ter tido essa experiência de não ir com a cara de alguém e de repente, do nada passar a gostar da pessoa. Eu me lembro no outro prédio que eu morava, tinha um senhor, ele tinha a cara meio fechada e tal. Eu não sei, um dia eu cheguei para minha esposa, eu falei, Dani, não vou com a cara desse homem. Engraçado que o homem nunca fez nada para mim. Nada. Mas eu não ia com a cara dele. Não sei, eu implicava. Ele saía com o cachorro. Eu falei, sai com o cachorro. Ué, sai o cachorro. Qual que é o problema de sair com o cachorro? Quando você não gosta de alguém, você arruma mil... Mas um dia eu cheguei no prédio, eu estava estacionando o carro ainda, ele segurou o elevador para mim. Mas assim, um tempão. Cheguei em casa, falei, Dani, não sei, eu estou gostando daquele senhor. Eu estou gostando, passei a gostar. Você não gostava, de repente agora você está apaixonado. Mas, gente, tem uma coisa, tem gente que não gosta da gente e nunca vai gostar. Guarde isso para você. Não adianta você ficar com cara feia, falar, não, imagina, um absurdo, porque tem gente que você também não gosta. E não há o que você faça, não há o que a pessoa faça, é questão de empatia. Nesse caso, falta de empatia. Simplesmente não bateu o santo. Né? Mas você já percebeu como nós gastamos mais tempo com esse último grupo do que com o primeiro? Tentando ser aceito. E para ser aceito, as pessoas elas fazem de tudo. Por exemplo, eu conheço pessoas que compram o que não podem para ser aceito. Que ela quer pertencer ao grupo, e para pertencer àquele grupo, ela precisa andar como aquele grupo. Então, as amigas chamam para tomar um café, um cappuccino numa padaria. Daí você vai. Aí chega uma amiga com uma bolsa Vitor Hugo. Coloca a bolsa, senta, pede um cappuccino com chantilly, aquela história toda. Daqui a pouco chega uma outra amiga com uma Louis Vuitton. Uma outra com a Prada. A outra Chanel. A outra Burberry. Você vê que tá o negócio. Daí chega a senhora, Mônica Sanches, 5 vezes Shopping Piracicaba. Uma falando, porque mulher, você chega, acabou, você fala, ai menina, nem te conto. Meu marido. Vamos fazer um exame em São Paulo, resolveu passar no JK, me comprou essa Chanel. Sim, tipo, não estava nem programado. Foi lá, comprou. Daí a senhora está sentada, olhando a bolsa Prada, Chanel, Burberry, Louis Vuitton, e daí a senhora olha para a sua, aqui do lado, fala, Deus, não é justo, Senhor.
Eu preciso dar um upgrade. E daí vai lá, passa o cartão, deixa estourar tudo. Afinal de contas, eu preciso entrar nesse grupo, elas vão ter que me engolir, eu também sou gente. Para ser aceito, as pessoas frequentam lugares que não deveriam, sabe que não deveria estar lá, não faz bem para você, não é legal, fere alguns princípios que você tem, mas se você falar não para aquele convite, se você, vai gerar, fulano vai ficar chateado, Beltrano, vai pensar se eu não for nesse aniversário, nessa festa, nesse encontro, eu já vi gente fumar maconha para ser aceito. Beber para ser aceito. Nem gosta de beber, nem gosta. Sabe que não deveria, sabe que tem um histórico de alcoolismo na família. Mas para pertencer ao grupo, para as pessoas me acharem legal, para as pessoas gostarem de mim, então eu preciso fazer tudo isso. Presenteia sem ter condição. Isso é uma coisa que eu resolvi, é o seguinte, gente, eu vou em aniversário sem dar presente, com a maior cara lavada. Tranquilamente eu vou, parabéns, as pessoas olham para ver se tem sacola na minha mão, não tem. Agora o bom desses buffets é que você entra, já tem uma senhora lá, uma tia que já pega os presentes, você não entrega direto isso já alivia um pouco a sua barra. Depois eles vão saber que você não deu nada. Mas pelo menos em primeiro momento, você entrega e entra e come salgadinho, come cachorro-quente, batata frita. Eu tenho uma desculpa excelente, eu falo, eu sou convidado para muitas festas, então, às vezes, acaba passando uma ou outra, todas no caso. Mas eu conheço gente que, para ser aceito, precisa comprar aceitação. Incapaz de dizer não. Pessoas que mentem para ser aceito. Já viu isso, não? Isso é muito comum. Está todo mundo contando viagens. Me lembro como se fosse hoje, estava sentado numa mesa, e daqui a pouco tinha um grupo assim, falando, não, aquele lugar, você sabe onde é, passando a Galeria Lafayette, no próximo entrada, você vira à esquerda, não tem, no Louvre não fica à direita, não sei o que lá, e eu ali, e todo mundo, não, eu sei onde é, e eu conheço Águas de São Pedro, Poços de Caldas, e as pessoas falando de Paris com a naturalidade, assim, como se fosse... Eu conheço gente que entra no meio, não, verdade, e tal, e... Tudo por aceitação. Jesus uma vez foi pregar na sua cidade, e a Bíblia diz que as pessoas odiaram a sua mensagem, a ponto de levarem para um monte e querer jogar Jesus pelo precipício. É interessante que você não vai ver Jesus implorar por aceitação, para dizer para as pessoas de Nazaré, olha, eu sou o Filho de Deus, quer que eu faça um milagre, quer que eu ore para um enfermo, quer que eu faça uma mágica aqui, para mostrar alguma coisa para vocês? Não, a Bíblia diz que Jesus simplesmente se retira do meio deles. E a Bíblia diz então que Jesus vai até Cafarnaum. Depois você lê na sua casa Lucas capítulo 4. E quando Jesus chega em Cafarnaum, existe uma explosão de milagres. As pessoas ficam admiradas, maravilhadas pela sua mensagem. A mesma mensagem que ele prega em Nazaré produz ódio nos seus ouvintes. A mesma mensagem que ele prega em Cafarnaum produz admiração nos seus ouvintes. Sabe onde Jesus fica? Em Cafarnaum. Se você for hoje para Cafarnaum, na entrada de Cafarnaum está escrito, a cidade de Jesus. É ali que Jesus monta o seu QG, o seu quartel-general. Ele passa o resto dos seus dias morando em Cafarnaum, nos ensinando uma lição. Vá onde você é celebrado, não onde você é tolerado. Vou repetir, vá onde você é celebrado, não onde você é tolerado. Não gaste tempo, não gaste energia com quem não gosta de você, com quem te tolera apenas. Existem pessoas que te celebram e você precisa estar com elas. Não lute por aceitação, não lute para ser bem-quisto. Sabe por quê?
Porque tem um Deus que já te aceita como você é. Tem um Deus que te aprova do jeito que você é. Terceiro lugar, talvez a mais importante de todas as lições hoje à noite, pare de lutar para mudar as pessoas. Você pode repetir isso para quem está do seu lado? Diga, pare de lutar para mudar as pessoas. Seja honesto comigo, quantas batalhas você entrou porque você queria mudar alguém? E quantas vezes você se sentiu ofendido e chateado porque alguém quis mudar você? E é aquela coisa, é a esposa o tempo todo querendo mudar o marido. 40 anos de casado. A mesma ladainha de sempre. Você precisa isso. Você precisa aquilo. Você tem que ser mais carinhoso. Você tem que ser mais cavalheiro. Você não abre a porta do carro para mim? A senhora tem mão, duas. Vai lá e abre, cara. Se esse homem até agora não abriu a porta para a senhora entrar no carro, ele não vai abrir mais. Não é uma praga que eu estou lançando. É só uma constatação. A senhora vai continuar brigando à toa. Vai lá e abre a porta, entra e fecha e fica quieta. Vamos embora. Não, mas eu não mereço. Não merece o quê? Abrir uma porta? É o homem brigando com mulher. Sou sócio da CPFL. Vocês estão de brincadeira, essas luzes tudo acesas. Tem algum marido aqui que já brigou? Só eu, mais o irmão ali atrás. Graças a Deus. Tem mais gente aí, as mulheres agora. Aí, vai, fala Deus. Fala com esse miserável. Achou que não ia sobrar para você, né? Gente, eu uma vez fiz as contas. Quanto custa uma luz acesa e um divórcio? Compensa as luzes ficarem acesas. Vai por mim. Vai por mim. 3 filhos, imagina a pensão. Ia comer tudo. Tudo que eu ganho. Não vale a pena. Não vale a pena ficar brigando por apaga a luz, sei que lá, papapá. Eu me lembro, bom, você demora para se atrasar para tomar banho. Aquelas coisas de gente. O homem vai lá, toma banho, 2 minutos. Também aquele banho que o senhor toma, que só Jesus, né? De gato mesmo. E tal, e daqui a pouco tá pronto. E a mulherada, como é que fica, gente? E bota uma roupa, bota outra, bota uma, bota outra. Graças a Deus, hoje eu moro pertinho da igreja, dá para vir a pé. Mas eu lembro que eu morava num lugar, antes, que também dava para vir a pé, mas já é um pouco mais longe. E algumas vezes eu vim a pé. Eu tinha um carro em casa. E eu, antes de sair, para sair mais cedo, para chegar mais cedo, que eu gosto de chegar mais cedo, e tal, eu pensava, pô, mas eu vou chegar lá tudo suado. Daí eu pensava, o que é que os irmãos da igreja preferem? Um pastor suado ou divorciado? Certamente é suado. Eu vou lá, passo depois uma toalha de roupa. Por quê? Porque não vale a pena ficar tentando lutar para mudar. Sua mulher vai continuar demorando para se arrumar. Parece que tem um silêncio, né? Perguntar, você não cansa de brigar por causa disso? Você não cansa? Tem gente que fala, não, mas eu preciso falar, porque senão eu explodo. E daí você coloca tudo pro ar. E assim, eu não quero te desanimar, não, mas eu aprendi, e a vida vai mostrando pra gente, que nós acentuamos todas as nossas características quando a gente envelhece. Então, por exemplo, todas as suas virtudes, à medida que você vai ficando velho, vão se acentuando. Se você é uma pessoa, por exemplo, misericordiosa, você vai ficar
mais misericordioso. Se você é uma pessoa bondosa, você vai ficar mais bondoso. Mas se você é crica, sabe gente crica, sabe gente, você vai ficar mais crica ainda. Então, Deus te trouxe aqui para eu te falar, liberar essa palavra profética nessa noite. Esses defeitos do seu marido e da sua esposa vão piorar. Você diga, não, imagina, eu creio no Deus do impossível. Você pode continuar crendo, eu também creio. Mas a questão e a beleza do casamento não é eu passar minha vida toda querendo mudar o outro. A beleza do casamento é o meu amor estar acima de tudo isso. A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. E às vezes a gente fica aí brigando, arrumando confusão com pessoas que nós amamos, com pessoas que nos amam, com os nossos pais, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, tentando mudá-los. E eles também tentando mudar a gente. Não lute para mudar as pessoas. Pare com essa batalha, porque ela não vai valer a pena. Quarto lugar, pare de lutar uma batalha que não é sua. Vamos repetir? Diga, pare de lutar uma batalha que não é sua. Sabe, eu aprendi que tem gente que gosta de briga, não é? O que eu puder fazer para não entrar, eu fico longe. Mas tem gente que gosta de confusão. Mas ele gosta de confusão porque ele sabe que sempre vai ter alguém na retaguarda para defender. Você já viu aqueles baixinhos folgados na escola? Todo baixinho folgado na escola tem um amigo maior. E ele está sempre arrumando confusão com todo mundo. Tal. E daí na hora do aperto ele vai pedir ajuda. Ele sabe que vai ter alguém, ou um irmão mais velho, que vai comprar as dores e vai defendê-lo. A verdade é o seguinte, tem gente que resolveu viver no inferno e às vezes chama a gente para ir passar uma temporada lá com ela. É gente, por exemplo, que não sabe administrar o dinheiro, não sabe, está sempre se endividando. Sei que hoje ela culpa o PT, ela fala, o PT quebrou o país, mas desde Juscelino Kubitschek ela está com o nome no Serasa. Tem a ver com o PT, tem a ver com ela, que gasta mais do que ganha. E daí está sempre pedindo dinheiro emprestado para você. Está sempre querendo colocar você nas confusões dela. Você está ali, regradinho, com a vida regrada. Às vezes quer fazer uma coisa, não faz, porque fala, pô, não dá. É um passo maior que o meu. Mas daí ela vai lá e fala, pô, você não tem uns 3 folhas de cheque para me emprestar? É uma batalha que não é sua. Mas de repente você entra. O que acontece? Seu nome vai para o SPC, suja tudo, arrebenta. Por quê? Porque você vai querer lutar uma batalha que não é sua. Você já percebeu que quem entra para apartar a briga é sempre o que mais apanha? Já percebeu isso ou não? Já percebeu que normalmente quem vai salvar alguém que está se afogando, morre junto afogado? Aí você diz, pô, Aquiles, mas eu preciso ter misericórdia dos outros. É verdade. E é preciso também que você tenha misericórdia de você. De você. Da sua história. Gente, eu falo com propriedade. Se tem uma raça que briga entre si, é pastor. Inveja, disputa. Eu me lembro que eu tinha 2 amigos, eles trabalhavam junto, eles brigaram por discordância, e daí um saiu da igreja, um era auxiliar do outro, saiu, rachou a igreja, levou metade da igreja para outro lugar, montou uma outra igreja e tal. E daí, obviamente, os 2 ficaram sem falar um com o outro. E eu conhecia os 2. O que eu fiz? Tomei partido. Entrei no meio, não é certo, papapá, e tal, como é que pode, papapá. E estou eu lá no meio, não é justo o que você fez, e papapá, fulano vai pagar por aquilo que fez. E eu estou lá no meio. E os 2 lá. O tempo passou.
os dois se perdoaram, que coisa linda, maravilhoso, não é? Um foi pregar na igreja do outro, deram presente, trocaram o cálice, era ceia, coisa mais linda. A igreja aplaudiu, vamos aplaudir, igreja, em nome de Jesus. E os dois não olham mais na minha cara. Eu não tinha nada a ver com o peixe, mas entrei no meio. Uma batalha que não era minha. Eu já vi Deus querer tratar com uma pessoa, ela tomou decisões erradas e ela está colhendo o que ela plantou. E de repente alguém entra no meio para tentar ajudar Deus. Já viu isso, não? E vem o tratamento de Deus e passa não só por cima da pessoa, mas por cima de você que tentou ajudar. Você se lembra que Deus queria tratar com Jonas? Jonas foi desobediente, Jonas estava fora do plano e do propósito de Deus. E daí quando Deus foi tratar com Jonas, o que aconteceu? Todo mundo que deu carona para Jonas naquele barco, quase afundou. Só foram livres daquela punição de Deus quando jogaram Jonas para fora do barco. Porque era uma batalha que não os pertencia. Quinto lugar, caminhando para o fim, pare de lutar por quem não luta. Vou repetir. Pare de lutar por quem não luta. Você já tentou ajudar alguém que não quer ser ajudado? Você já lutou por alguém que não luta por ela? Não tem nada mais desgastante, mais frustrante. A pessoa, ela quer viver a vida dela. Ela não quer... Eu vejo muito isso, né? Vejo muito isso, principalmente em pais. O filho não quer nada. O filho quer farra. O filho quer deitar e rolar. O filho quer... Entendeu? Quero viver a vida. Não luta, não batalha. Mas tem um pai atrás, lutando, batalhando, e estragando o filho. Estragando o filho. E arrancando dele princípios. Você vai ver que Deus, ele só luta por quem luta. Quando antes de Deus lutar por Gideão, Deus vai encontrar Gideão lutando por ele mesmo, malhando trigo no lagar. Antes de Deus lutar por Moisés e fazer dele um conquistador, um grande estadista, Deus vai encontrar Moisés lutando, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, ali no deserto. Antes de Deus fazer de Pedro um grande pescador de homens, Jesus vai encontrar com Pedro lutando, suando a camisa, pescando na beira do mar da Galileia. Foi assim com Mateus e foi assim com tantos outros homens da história. Eu me lembro quando trabalhava na casa de recuperação, fazendo triagem para as pessoas que iam se libertar do alcoolismo, das drogas. Eu me lembro a angústia de alguns pais que queriam quase que a gente amarrasse os filhos e levasse para a casa de recuperação, mas na verdade a senha era: eu quero, eu preciso, mas muitas vezes alguns não queriam. Era uma luta só de um lado. Sabe, Deus colocou em mim e em você algo sagrado que Ele não mexe, que é o nosso livre-arbítrio, nosso poder de decisão, nosso poder de escolha. Nós somos escravos das nossas decisões. E muitas vezes eu vejo pessoas entrando no meio de um processo, de um tratamento de Deus, tratando às vezes o outro como vítima, como coitado. Você já viu isso, não? Ah, coitado de fulano. Não, ele, meu Deus do céu, eu tenho dó dele. Deixa eu falar uma coisa, não existe pior sentimento que você possa ter por uma pessoa. Você acha que está ajudando, mas não existe um sentimento pior do que tratar o outro como coitado, como vítima. Cada um é responsável por si, responsável por suas decisões. Romanos diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Isso significa que você não possa ajudar? Claro que não, claro que pode ajudar, é bíblico.
Aliás, como irmãos, como família, nós temos misericórdia, compaixão, precisamos ajudar. Mas preste atenção, jamais lute por alguém que não é capaz de lutar por si. E em último lugar, para a gente orar. Uma batalha que muita gente tem perdido. E tem perdido porque não tem esse entendimento. Pare de lutar uma batalha que você já perdeu. Vamos repetir juntos? Diga, pare de lutar uma batalha que você já perdeu. Todos nós perdemos algumas batalhas na vida, não é verdade? E é curioso como a gente às vezes passa tempo tentando lutar de novo essas mesmas batalhas. É muito curioso aquela imagem de um boxeador no final de uma luta. A imprensa vai lá, entrevista o ganhador do cinturão e tal, e de repente vai lá e entrevista o perdedor. O cara está todo arrebentado, e já está todo arrebentado dizendo, eu quero revanche. Acabou de perder. Você já viu isso? Pessoas que estão sempre querendo voltar numa batalha. Elas não são capazes de aceitar que fracassaram, que não deu certo, que perderam. E vira e mexe, elas querem ressentir aquele primeiro sentimento. Sentir de novo. Por exemplo, um casamento que não deu certo. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O plano perfeito de Deus, o plano agradável de Deus, o plano primeiro de Deus, é que nós possamos nos casar e envelhecer com nossa esposa, com o nosso marido, até que a morte separe. Isso é o plano perfeito de Deus. Mas muitos de nós, no meio da caminhada, por situações N, ninguém aqui tem que julgar X ou Y, acabamos, infelizmente, nos acidentando. Uma traição, palavras, simplesmente porque não deu certo, intrigas, problemas, dificuldades, e de repente, alguém foi embora, alguém que você amava. O problema é quando você é incapaz de aceitar que perdeu aquela batalha. Irmãos, como pastor, eu já vi mulheres de Deus, gente piedosa, que o marido foi embora, a deixou, o cara pediu divórcio, já está com outra mulher, já tem filhos com outra mulher. E eu me lembro que eu encontrava essa senhora, ela sempre me dizia, pastor, quando é que ele vai voltar? E eu dizia, eu acho que nunca. Nossa, Aquiles, mas você não crê no poder de Deus? Eu creio. Mas eu creio também que alguém é capaz de virar a página e dizer, cara, não foi o que eu planejei, não foi o que eu quis, não deu certo, não foi isso que eu sonhei, mas eu preciso seguir em frente. Eu preciso tocar minha vida. Eu preciso construir a minha história. Quantos de nós, no transcorrer da vida, perdemos alguém que a gente ama? Um filho, um cônjuge, nossos pais. E infelizmente, às vezes não temos a capacidade de virar a página e olhar para frente. Quantos de nós fomos abusados, sofremos na infância, traumas, abusos, de todas as formas. E vira e mexe nós dizemos, eu não aceito o que meu pai fez comigo. Eu não aceito o modo como minha mãe me tratava. Eu não aceito o que os meus irmãos fizeram comigo. Eu não aceito o que o meu ex-sócio fez comigo. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Fato é uma batalha que você perdeu. Pare de lutar essa batalha. Ela só vai trazer mais tristeza, mais angústia, mais decepção. Ela vai aumentar a sua dor. Deus quer que você hoje, em nome de Jesus, olhe para frente, porque Ele tem uma nova história para escrever na sua vida. Sabe, eu sei que o nosso orgulho, às vezes, não nos permite dizer, eu perdi.
Mas todos nós perdemos algumas batalhas. Não significa que perderemos a guerra. Não significa que no final não levantaremos o troféu. Mas alguns rounds nessa batalha, nós perdemos. É necessário ter discernimento para isso. Olha, Romanos capítulo 8, guarde essa chave bíblica espetacular. Diz que nada pode nos separar do amor de Deus. É um dos textos mais lindos da Bíblia. E daí Paulo começa a usar figuras antagônicas, opostas, para dizer que nem essas coisas extremas podem nos separar do amor de Deus. Ele diz que nem a altura e nem a profundidade, nem anjos e nem principados, nem a morte e nem a vida. E ele começa a falar sobre um monte de coisa que não pode nos separar do amor de Deus. Mas quando ele vai falar sobre o tempo, ele vai dizer nem coisas do presente e nem do porvir. Paulo fala sobre o presente e fala sobre o futuro. Ele fala que o presente e o futuro não pode nos separar do amor de Deus. Que Deus estará conosco no presente e Deus estará conosco no porvir, no futuro. Mas é curioso que Paulo não fala sobre o passado. Ele não fala sobre as coisas que aconteceram lá atrás. Sabe por quê? Porque essas nos separam do amor de Deus. Sabe por que a gente sofre tanto quando a gente vai querer reviver as coisas do passado? Os traumas que a gente sofreu, os abusos que a gente sofreu, as traições que a gente sofreu. Sabe por que a gente sofre tanto? Por um simples fato: Deus não está lá. Deus não está no seu passado. E quando você quer reviver tudo isso, você está à mercê de si. Seu emocional está aberto, a graça de Deus não pode te alcançar. Mas eu quero dizer que nesse presente, no dia de hoje, a graça de Deus está aqui para te ajudar. Sabe para quê? Para seguir em frente. Para dizer como o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para as que estão diante de mim. Eu avanço, eu prossigo para o alto, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Minha irmã, meu irmão, te deixaram, chore sua dor, se levante e continue. A empresa quebrou, junte os cacos, se levante e recomece. Seu ex-sócio passou a perna em você, se levante e recomece. Eu vejo pessoas às vezes que estão tendo uma dificuldade porque alguém está devendo para elas, enfim, daí elas desejam mal para a pessoa. O cara está me devendo, daí eu falo: tomara que quebre, tomara que... Você devia abençoar esse cara. É o único jeito de você receber. Quem entende o que eu estou dizendo? Você devia torcer para esse cara ir bem, ter juízo, te pagar e continuar a vida dele. Gente, eu aprendi algo espetacular que mudou a minha vida. É uma frase, dá a impressão que eu vou falar agora um provérbio de Salomão. Não é nada provérbio de Salomão. Depois, se quiser editar essa frase aqui, você edita no texto. Gente feliz não enche o saco. Eu vou repetir. Não foi Jesus que disse isso, não. É eu que estou falando. Gente feliz não enche o saco. Você tem que torcer para as pessoas estarem felizes. Cara, é a melhor coisa do mundo. Você vai seguir sua vida. Tomara que dê certo. Tomara que vá viajar. Para longe de mim, inclusive. Quem sabe que Deus abençoe. Vá morar nos Alpes suíços. No Monte Everest, tomara que escale, receba a medalha do governo e fique por lá. Meu Deus, pare de desejar o mal do outro por causa de um ressentimento do passado. Em nome de Jesus hoje, irmã, largue seu ex-marido, deixa, vira a página. Irmão, largue sua ex-mulher, para de falar dela. Vira a página, toque em frente. Pare de reviver
as coisas do passado. Pare de brigar com o seu antigo sócio. Pare de apanhar do seu passado. Sabe por quê? Porque os seus melhores dias estão à sua frente. Lutar uma batalha que você já perdeu. Perda de tempo, de energia. E sabe qual vai ser o resultado? Nada. Dor, sofrimento e angústia. Eu termino com as palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4:7. Paulo foi um homem de batalha, foi um homem de luta. Foi um homem que trazia no seu corpo marcas, cicatrizes, por tanta coisa que ele fez. E ele termina escrevendo para o seu discípulo Timóteo, ele diz: eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Paulo disse o seguinte: eu lutei a minha vida toda. Mas sabe pelo que eu lutei? Eu lutei uma batalha que vale a pena. Eu não lutei por bobagem, eu não entrei em bobagem para... Não, eu lutei por algo que vale a pena lutar. A minha oração hoje à noite é que Deus me dê, e Deus te dê, entendimento e sabedoria para selecionarmos as nossas batalhas. Talvez você chegou aqui hoje todo atribulado, minha vida tem sido tão difícil, mas é que você não pode ver um ringue que você pula para dentro. Você sai de casa, alguém não dá seta, você fica gritando com a pessoa no trânsito. Ao invés de, sabe fazer o quê? Seguir seu caminho. O elevador não desce, você fica brigando com o elevador. O cachorro late, você briga por causa de barulho. Você arruma, o telefone toca, você fala, esse telefone também. Chega no final do dia, você diz, o que eu fiz para merecer essa vida? Daí você vai olhar para trás, é um cachorro que latiu, é um cara que não deu seta, é um elevador que... São coisas banais, mas o tempo todo você está se desgastando. Você está gastando seu tempo, sua energia, seu emocional. Quando na verdade Deus quer que você esteja bem. Porque lá na frente vai ter uma batalha que vai mudar a história da sua vida. Você precisa estar bem para acertar a testa daquele gigante. Concentrado, para acertar em cheio a testa dele. Que em nome de Jesus hoje nós possamos jogar a toalha. Você já viu aquela figura de lutadores que eu me rendo. Eu me rendo, eu não vou mais lutar com isso. Eu não vou mais tentar mudar meu filho, eu não vou tentar mais mudar o meu cônjuge, eu não vou tentar mais mudar o meu passado, que é imutável. Eu vou viver minha vida de mãos dadas com Deus, sabendo que em Cristo eu sou mais que vencedor. Amém, gente? Vamos orar, sentado mesmo.